Desenquadrou do MEI e virou ME, então vem comigo porque nesse vídeo eu vou te explicar como vai funcionar e quanto você vai pagar de imposto a partir desse momento. Uma das principais mudanças quando a empresa realiza o desenquadramento do MEI é a cobrança de imposto sobre o faturamento. Por que eu sempre digo que é a principal mudança? Porque de fato é o que mais afeta a empresa em um primeiro momento quando ela é desenquadrada do MEI, porque do nada ela precisa começar a pagar um valor considerável de imposto todos os meses sobre o valor do seu faturamento que não pagava antes como microempreendedor individual. Bora entender então como se calcula esse imposto sobre o faturamento depois que a empresa deixa de ser MEI, para que você consiga colocar esse custo aí na precificação dos seus produtos e serviços, para que depois, lá no final, esse valor não acabe saindo aí do lucro do seu negócio, beleza? Quando a empresa é desenquadrada do MEI por excesso de faturamento, o caminho normal é ela migrar para a ME, que significa microempresa, e ela continuar optante aí do Simples Nacional. Resumidamente, quando eu falo em Simples Nacional, eu estou me referindo ao conjunto de regras que vai definir quanto a empresa vai pagar de imposto sobre o faturamento todos os meses. Vale lembrar que existem também outros dois regimes de tributação, que é o lucro presumido e o lucro real, mas aí já é um próximo passo depois do regime do Simples Nacional, quando a empresa estiver faturando lá os seus 200 ou 300 mil reais aí por mês. Então, desenquadrando do MEI, o próximo passo é continuar no Simples Nacional e depois migrar para o presumido ou real, conforme a empresa for crescendo. Então, bora ver na prática agora como a gente calcula o imposto, então, pela sistemática do Simples Nacional. A primeira coisa que a gente vai fazer para descobrir quanto de imposto a empresa vai pagar é verificar em qual anexo do Simples Nacional a atividade da empresa se encaixa. Se a sua empresa ela trabalha com comércio, se ela compra algum tipo de mercadoria para revender, a gente vai utilizar a tabela do anexo 1. Já se a sua empresa aí ela compra insumos e faz algum tipo de industrialização para depois vender um produto lá final, então a gente vai utilizar a tabela do anexo 2. E por fim, se a sua empresa é uma prestadora de serviços, a gente vai utilizar a tabela do anexo 3 do Simples Nacional. Lembrando que existem ainda duas outras tabelas, tá? A tabela do anexo 4 e do anexo 5, mas nesse vídeo aqui eu vou focar nas três principais tabelas para trazer pra gente aqui a regra geral, beleza? Bora trazer aqui na tela então um exemplo de cálculo, tenho certeza que vai ficar muito mais simples aí para você entender e eu também vou explicar como que se paga esse imposto todos os meses. Lembrando que eu disponibilizo o nosso contato aqui do escritório, vai estar aparecendo agora aqui na tela, também deixo o link do nosso WhatsApp na descrição do vídeo, então se você ficar com qualquer tipo de dúvida referente à apuração de imposto aí na sua empresa, principalmente se você está desenquadrando do MEI, é só chamar a gente aqui no WhatsApp, com certeza a gente consegue aí entender qual é que é a situação aí da sua empresa e consegue te dar um suporte aí mais personalizado. Então já sabe, qualquer dúvida, é só chamar a gente no WhatsApp que a gente consegue te ajudar, combinado? Pra gente fazer alguns cálculos, então aqui vamos criar um cenário onde você era microempreendedor individual em 2023, ultrapassou o limite de faturamento e precisou realizar aí o desenquadramento, beleza? Vamos supor ainda que no ano de 2023, de janeiro a dezembro, você faturou um total de 90 mil reais aí como microempreendedor individual. O resultado disso é que você ultrapassou o limite de faturamento do MEI em até 20%. O que vai acontecer então é que a partir de janeiro de 2024, a sua empresa ela vai deixar de ser MEI para seguir a partir de janeiro então como ME, optante pelo Simples Nacional e calculando o imposto todos os meses sobre o faturamento. Como você vai saber então quanto de imposto essa sua empresa vai pagar sobre o faturamento a partir de janeiro de 2024? Então vem comigo que eu vou te explicar agora. Como você trabalha com prestação de serviço, uma coisa a gente já sabe, para a gente começar então a verificar quanto de imposto sua empresa vai pagar sobre um faturamento referente à prestação de serviço, a gente precisa olhar para o anexo 3 do Simples Nacional. Perceba que olhando para a tabela do anexo 3 do Simples Nacional, a gente vai ver algumas faixas de faturamento. E para a gente saber em qual faixa de faturamento a sua empresa se enquadra para calcular o imposto aí do mês de janeiro, a gente precisa olhar uma coisa que a gente chama de faturamento bruto acumulado dos últimos 12 meses. Significa então que a gente precisa olhar os 12 meses anteriores ao mês que a gente está fazendo o cálculo para a gente enquadrar nessas faixas de faturamento e saber de fato quanto a gente vai pagar de imposto nesse determinado mês. Lembra que quando a gente começou aqui a montar o nosso cenário para calcular esse imposto, eu falei então que você era MEI e que no ano de
2023, de janeiro a dezembro, você faturou um total de R$90 mil. Olhando então novamente aqui para o anexo 3 do Simples Nacional, considerando que o faturamento acumulado dos últimos 12 meses, lembra que a gente está calculando o imposto de janeiro. Então, para enquadrar aqui dentro dessas faixas de faturamento, a gente precisa ver qual foi o faturamento acumulado de janeiro a dezembro, que são os 12 últimos meses, né? Antes de janeiro, que a gente está querendo saber quanto a gente vai pagar de imposto. Então, se a gente faturou R$90 mil acumulados aí nos últimos 12 meses, significa que o nosso imposto vai ser calculado com base aí na primeira faixa de faturamento do anexo 3, porque na primeira faixa de faturamento, então, é para quem fatura acumuladamente aí nos últimos 12 meses até R$180 mil. Como o faturamento do seu MEI ficou em até R$180 mil nos últimos 12 meses, então você vai pagar 6% de imposto em janeiro de 2024. E como que funciona então para você pagar esse imposto que vai ser calculado sobre o faturamento de janeiro? Funciona da seguinte forma: você vai trabalhar o mês inteiro, vai emitir as devidas notas fiscais aí para cobrar os seus clientes, para faturar os contratos que você tem, e aí terminando o mês de janeiro, a contabilidade vai pegar todas essas notas fiscais que você emitiu em janeiro e vai calcular o imposto, vai somar todos os valores dessas notas fiscais emitidas, vai aplicar o percentual de 6% e vai mandar as guias para você pagar. Essas guias que você vai pagar, então, referente ao imposto do seu faturamento de janeiro, você vai pagar até o dia 20 de fevereiro. Então, é assim que funciona a sistemática de pagamento de imposto do Simples Nacional. Você tem o faturamento do mês, calcula o imposto sobre o faturamento desse mês quando ele terminar e você paga o imposto até o dia 20 do mês subsequente, beleza? Uma coisa muito importante que você precisa ficar atento, que você precisa conhecer se a sua empresa ela é tributada aí pelo Simples Nacional, é que a alíquota do Simples, ou seja, o percentual de imposto que você vai pagar sobre o faturamento, ele simplesmente pode mudar de um mês para o outro, pode aumentar. Isso porque a gente diz aí que o Simples Nacional ele tem uma sistemática progressiva de pagar imposto. Conforme eu já expliquei, a alíquota do imposto do mês atual, ela é definida pelo faturamento acumulado dos últimos 12 meses. Então, imagina que nesse caso aí que o nosso MEI, ele faturou R$90 mil nos últimos 12 meses. Vamos supor então que em janeiro de 2024 aconteça algo muito extraordinário nessa empresa e ele fature aí, digamos, R$100 mil no mês aí de janeiro de 2024. O que vai acontecer? Simplesmente esses R$100 mil faturados em janeiro de 2024, eles vão entrar no somatório da receita acumulada dos últimos 12 meses para definir quanto de imposto a empresa vai pagar lá em fevereiro então de 2024. Significa que lá em fevereiro de 2024, considerando a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses, somando o faturamento de R$100 mil de janeiro, essa empresa ela não vai ser mais tributada pela primeira faixa do Simples Nacional, e sim pela segunda faixa, né? Porque ela vai ter extrapolado então R$180 mil de faturamento acumulado nos últimos 12 meses. Então, por isso que é muito interessante aí você contar com o suporte da sua contabilidade, ter lá uma planilha para você lançar o seu faturamento todos os meses, para quando acontecer aí essa troca de faixa de tributação dentro do anexo aí que a sua atividade ela está enquadrada, para você perceber logo no início do mês essa troca de alíquota, esse aumento aí na carga tributária, para que você consiga rever a sua precificação aí, para lá no final depois isso não acabar sendo descontado aí do seu lucro, beleza? Outro detalhe bastante importante, vale frisar que nesse vídeo eu trouxe então informações levando em consideração uma regra geral aí do Simples Nacional, mas como a gente sabe, toda regra tem suas exceções e a gente tem sim algumas atividades e alguns produtos que você vai pagar menos imposto do que esse que está mostrando ali na tabela. Isso porque alguns produtos aí, algumas atividades têm o que a gente chama de benefícios tributários, certo? Então é legal conversar direitinho com o contador que vai cuidar da contabilidade da sua empresa a partir do momento que ela for desenquadrada, porque aí, com base em informações mais detalhadas sobre com o que a sua empresa trabalha, é possível verificar se existe algum tipo aí de benefício para você conseguir desconto aí nesse valor que você precisa pagar de imposto todos os meses, combinado? Então já sabe, se quiser tirar alguma dúvida em relação aí a imposto, né, depois que a empresa ela é desenquadrada do MEI, ou então precisar qualquer tipo de orientação aí para o seu negócio, é só pegar o nosso contato que eu disponibilizo aqui, vai estar aparecendo aqui na tela, também deixo na descrição do vídeo, você vai chamar a gente no WhatsApp, a gente vai entender aí o que você está precisando, a peculiaridade
contabilidade do seu negócio, com certeza vai conseguir passar uma orientação aí bastante personalizada para você. Quem sabe até a gente faz uma parceria aí para começar a trabalhar junto e a gente cuidar da contabilidade do seu negócio, combinado? Qualquer coisa já sabe, então é só chamar a gente que a gente te ajuda. Se curtiu o conteúdo, não esquece de deixar o like nesse vídeo, claro, se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito, porque toda semana eu tô aqui fazendo bastante conteúdo de qualidade como esse, que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Grande abraço, até os próximos vídeos.